Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre geometria analítica. Mais específico, nós vamos falar sobre equação geral da reta, ok? Me acompanhe, pessoal. A reta em geometria analítica é representada por uma equação de primeiro grau com duas incógnitas. Para a gente determinar a equação, a gente precisa de dois pontos distintos, certo? Digamos, um ponto A e um ponto B. Ou então, se a gente tiver apenas um ponto, a gente tem que ter também uma inclinação, um ângulo de inclinação. Se a gente tiver um ponto e um ângulo de inclinação, a gente consegue descobrir qual é a equação da reta. Acompanhe comigo. Nós temos aqui o plano cartesiano, certo? Produto cartesiano nos eixos x e y. Aqui nós temos a origem, aqui nós temos o eixo x e aqui nós temos o eixo y. O eixo x é onde ficam as abscissas, o eixo y, as ordenadas. Certo? Aqui nós colocamos dois pontos e traçamos uma reta. Dois pontos A e B. Nós colocamos dois pontos A e B e traçamos uma reta por ele. Esses pontos estão na mesma reta, eles são considerados pontos colineares, porque eles fazem parte da mesma reta, ok? Vou chamar essa reta de reta S. Agora, eu tracei mais uma reta passando pelo ponto B, chamando de reta R. E agora eu tracei outra reta passando pelo ponto A. Nós chamamos ela de reta T. Dados dois pontos distintos A e B, há uma única reta S que passa por eles, correto? Nós temos aqui dois pontos e a única reta que passa pelos dois. Podemos notar que a reta T, que é esta reta aqui, ela passa pelo A, mas não passa pelo B, certo? Ela toca apenas o A e toca a reta R, mas ela não passa pelo B. E a reta R passa por B e não passa por A, pelo ponto A, tá? Ela toca na reta S e na reta T, mas ela não passa pelo ponto A. Continuando, aqui novamente nós temos o produto cartesiano, o eixo das abscissas das ordenadas, traçamos uma reta, traçamos outra reta, agora elas são retas concorrentes, uma toca a outra, sem ser perpendicular, e temos uma reta paralela. A reta paralela que está em azul, ela é paralela à que está vermelha. E nós temos uma reta concorrente amarela com a reta vermelha, ok? Nós vamos colocar aqui um ponto de interseção entre as retas concorrentes, o ponto A. E nós vamos definir o nome de cada reta. Nós vamos chamar a reta amarela de reta S, a reta vermelha de reta R e a reta azul de T. E nós temos os ângulos de inclinação de cada uma delas. O ângulo de inclinação da reta S a gente vai chamar de beta, o ângulo de inclinação da reta R nós vamos chamar de teta, assim como o mesmo ângulo de inclinação da reta T é teta, pois a reta R é paralela a T, portanto possui o mesmo ângulo, a mesma inclinação. Dados um ponto A da reta e seu ângulo de inclinação θ, há uma única reta R que passa por A, certo? Nós temos um ponto A, uma única reta R que passa por A. E tem essa inclinação, certo? Tem uma inclinação, um ângulo, θ. Agora, notemos que a reta S passa por A, mas possui um ângulo de inclinação diferente. Aqui nós temos uma reta R, e ela tem um ângulo de inclinação θ, e aqui nós temos outra reta S, passa também pelo ponto A, porém o ângulo de inclinação é diferente. Diferente de θ, como já foi dito. Já a reta T possui o mesmo ângulo de inclinação θ, mas não passa por A. Quer dizer, né, não é obrigado eu dizer que ela tem o mesmo ângulo e passar pelo mesmo ponto. Não, apenas porque ela é paralela, ela não está passando nesse ponto A, está passando em outro ponto qualquer. Por a reta T ser paralela à reta R, ela possui o mesmo ângulo, como já dissemos. Mas ela não passa pelo ponto A, ela passa num outro ponto qualquer do espaço. Agora vamos falar sobre a equação geral da reta, que é o tema da nossa aula. Se três pontos distintos, A, B e C,
são colineares se e somente se o determinante for igual a zero. Nós temos aqui o determinante desses pontos, ok, pessoal? O ponto A tem abscissa XA, ordenada YA. Ponto B tem abscissa XB e ordenada YB. O ponto C tem abscissa XC e ordenada YC. E o determinante é montado da seguinte forma: XA, YA, XB, YB, XC, YC. E a gente completa com 1. E esse determinante tem que ser igual a zero se os pontos estiverem na mesma reta. Se você tem uma reta e esses três pontos estão na mesma reta, o determinante é igual a zero. Caso o determinante desses três pontos seja diferente de zero, tanto valor negativo como positivo, esses três pontos não estão alinhados, pelo menos um deles está fora. Aqui nós temos as abscissas dos pontos x e a ordenada dos pontos y. Todo par ordenado tem uma abscissa e uma ordenada. O ponto A tem a abscissa XA, Y e a ordenada YA. E assim como o ponto B, e assim também o ponto C, certo? Dados dois pontos, traçamos uma reta sobre eles. Nós notamos que eles são colineares, eles estão na mesma reta. Ó, nós temos aqui o ponto A e o ponto B. Nesta mesma reta, nós podemos traçar um ponto C. Temos aqui o ponto C. Portanto, nós temos o ponto A de abscissa XA, YA, ordenada. O ponto B de abscissa XB e ordenada YB. E o ponto C de abscissa XC e ordenada YC. Visualmente, nós vemos que os três estão sobre a reta. Portanto, o determinante deles, se a gente for calcular, tem que ser igual a zero. Aqui, como a gente viu na figura anterior, aqui são as abscissas dos pontos e essas são as ordenadas. E para que eles sejam colineares, o seu determinante tem que ser igual a zero, como já foi dito. A equação geral da reta é dada na forma AX mais BY mais C. Significa o quê? Que aqui o A é um número que multiplica x, o B é outro número que multiplica x, e o C ele pode ser positivo ou negativo. Ele é um número que não depende de y e nem de x, ele é um número independente. Agora vamos resolver um exemplo a respeito do tema da nossa aula de hoje. Obter a equação da reta que passa pelos pontos A, 2 e menos 1, e B, 1 e 3. Aqui ó, nós temos abscissa 2, ordenada menos 1. Abscissa do ponto B, 1, ordenada 3, ou seja, xy, xy. Solução. Vamos usar o determinante e igualar ele a zero, certo? Ó, aqui o nosso determinante, com as abscissas ordenadas, como nós temos dois pontos, e nós queremos descobrir a equação da reta, nós deixamos aqui x e y, nós colocamos aqui xa, ya, xb, yb, completamos com 3, 1, né? 1, 1. Substituindo, x, y nós não sabemos quem é, então a gente permanece com x, y. Quem é o x do A? X do A é o 2. Quem é o y do A? O y do A, menos 1. Quem é o x do B? X do B, 1, aqui. Quem é o y do B? Y do B é 3, aqui. Existem pelo menos três maneiras de você calcular um determinante. Ou você pega essas duas primeiras colunas, essa coluna x2, 1, y menos 1 e 3, e repete aqui do lado. Ou você pega esses dois números extremos, x e 1, e coloca o x aqui e 1 aqui embaixo, e pega esses dois números 1 e coloca aqui em cima, e faz a multiplicação das diagonais. Ou você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar a diagonal principal, que é o que eu vou fazer agora. Multiplica primeiro a diagonal principal, você vai sempre multiplicar a cada três números. Nós vamos multiplicar a diagonal principal, depois nós vamos multiplicar o y com 1 e com mais esse 1, que aí completam três números. Depois nós vamos multiplicar o 2 com o 3 e com este 1 que restou aqui, que completa de novo os três números. Depois a diagonal secundária, nós vamos multiplicar esses 3, 1 aqui. Depois nós vamos multiplicar o y vezes 2 com este 1, forma três números. Depois nós vamos multiplicar o 3 e o 1
com o x, forma 3 números. Esta maneira é muito fácil de se resolver. Vamos ver aqui no próximo slide. Ó, vamos traçar aqui a reta, ok? Vamos multiplicar, como eu falei. Depois, o resultado. X que multiplica menos 1 com 1 dá menos x. Agora nós vamos multiplicar y com 1, a resposta é y. Né? Depois nós vamos multiplicar o 2 com 3 com 1, vai dar o resultado 6. Trazendo para cá, para o próximo slide, nós temos o seguinte. Agora nós vamos calcular a diagonal secundária. Calculamos a diagonal principal, agora a diagonal secundária. Vamos multiplicar 1 com menos 1 com 1. Depois, nós vamos calcular o y com 2 e com 1. Logo depois, nós vamos calcular o 1 com 3 com x. E nós vamos pegar o resultado da diagonal principal, que foi menos x mais y mais 6, e vamos subtrair do resultado da diagonal secundária. Diagonal secundária vai ficar menos, aí a gente abre um parênteses e coloca assim, ó. 1 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 1, certo? 3 vezes 1 vezes x dá mais x, 3x, mais 3x. Y vezes 2 vezes 1, mais 2y, ok? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos repetir esta equaçãozinha e vamos multiplicar o sinal por todos os sinais que estão dentro do parênteses. O menos vezes o menos dá mais. O menos vezes o mais dá menos. O menos vezes o mais também dá menos. Vejamos como é que vai ficar. Ó, repetindo o que tem aqui. Menos x mais y mais 6. Mais, porque menos vezes menos dá mais. Mais 1. Menos vezes mais dá menos. Menos 3x. Menos vezes mais dá menos. Menos 2y. E igualamos a zero, pois o determinante está igualado a zero. Certo? Agora nós vamos juntar tudo que é x e tudo que é y. Certo? Ó, eu tenho menos x aqui com menos 3x. Eu coloquei aqui, ó, menos x, menos 3x. Eu tenho aqui o y positivo com o menos 2y. Certo? Vou colocar o y positivo, menos 2y. E eu tenho 6 mais 1. 6 mais 1 igual a zero. Continuando, nós temos menos x com menos 3x, como o sinal é igual e nós estamos numa soma, mantém o sinal e apenas soma o 1 que multiplica o x com 3, que dá 4x. Mais y menos 2y, como nós estamos numa soma e o 2 é maior do que o 1, permanece o sinal negativo, que é o do 2. Então a gente coloca menos e fica 1 menos 2, menos 1. Menos 1 que multiplica y, menos y. 6 mais 1, 7, igual a zero. A equação da reta, ela não está errada. Ela poderia ser essa a resposta, certo? Mas a gente não costuma deixar o sinal negativo na frente do x, ou do número que multiplica o x. Então a gente pode multiplicar tudo por menos 1. Certo? Vamos multiplicar a equação toda por menos 1? Aí a gente faz o seguinte. A gente multiplica tanto o lado esquerdo como o lado direito, certo? Vamos colocar o menos 1 aqui do lado esquerdo e o menos 1 do lado direito. Menos 1, menos com menos, multiplicado menos com menos, dá mais. Menos com menos dá mais, menos com menos dá menos. Ou seja, apenas a gente vai trocar o sinal. O menos vezes o menos vai dar mais, e onde tiver o mais vai dar menos, certo? E o menos 1 com zero permanece o zero. O resultado final é 4x mais y menos 7 igual a zero. E esta é a equação geral da reta. Agora eu vou mostrar para vocês que existe outra forma da gente conseguir encontrar essa equação geral da reta, ok? Antes disso, nós temos aqui o seguinte, que a forma da equação da reta é ax mais by mais c igual a zero, certo? Aqui ó, nós temos o nosso a é o 4, certo? O nosso b aqui é 1, está multiplicando, aqui tem um 1, é porque não precisa colocar 1 vezes y. E o nosso mais c, no caso, é menos 7, né? Tanto faz. Tanto faz o c estar positivo ou negativo. Essa é a forma da equação geral da reta, ok, pessoal?